Olá a todos e a todas. Vamos para mais uma videoaula de Educação Física, o assunto do sexto e sétimo ano. Vamos falar agora de esportes de marcas, né? O atletismo, continuando, e da parte 2. Só lembrando que a participação agora, tá bom? Vai ser o comentário, vocês vão ter que deixar o comentário lá no vídeo, lá no YouTube. Só vai ganhar esse qualitativo, tá bom? Quem comentar, dê-lhe um jeito aí, procure um computador que abra, que possa comentar, tá ok? Mas tem que deixar o seu comentário para que seu qualitativo seja adicionado. Tá? Então vamos para a parte 2 sobre o atletismo. Agora vamos para as provas oficiais, né, que nós já vimos aquelas, corridas rasas, com barreiras e com obstáculos. São dessas aqui que hoje vamos falar. Tá? A marcha atlética nós já vimos, foi o primeiro vídeo aula. Tá? Lembrando também que depois desse segundo vídeo aula eu vou postar uma atividade no Grupo Forte. Revezamento, ainda vamos ver. Né? A combinada também, saltos também. Arremesso e lançamento ainda vamos ver também. Então, nós já vimos a marcha atlética e agora vamos ver corridas rasas, com barreiras e com obstáculos. Aqui já tem uma corridazinha aqui, ó. A gente tem aqui as barreirazinhas. Tá? Então, as corridas podem ser curta distância ou tiro rápido, né, no caso dos 100 metros. E seu percurso pode variar entre 100, no caso dos 100 metros rasos, e 3.000 metros. As corridas rasas mais curtas são de 100 metros e as mais longas são de 10.000 metros, né? Cada marcha atlética. As corridas com barreiras podem ser de 110 e 400 metros, enquanto as de obstáculos de 3.000 metros. A gente vai ver qual a diferença as de barreiras para de obstáculos, tá bom? Tanto do homem quanto das mulheres tem esse percurso aí, essa extensão. Nas corridas, a partida tem início com tiro de largada. Segundo a regra, o atleta que parte antes do tiro é desclassificado, porque antigamente esse tiro ele foi substituído por tipo uma sirenezinha que fica atrás do atleta. Tá bom? Antigamente, devido a esse tiro, né, se falava que a velocidade do som, o que estava mais distante eu via por último, tá bom? Então foi substituído por uma sirenezinha. E antigamente também, ele tinha 3 chances, né? Se saísse antes do tiro. Agora, ele não tem mais nenhuma chance. Saiu antes, é desclassificado. Aí, primeiro, as corridas com barreiras. As corridas com barreiras têm por objetivo saltar mais de 10 barreiras, tá bom? Em todo o percurso. Elas se dividem em 100 metros, 110 e 400 metros. Né? As barreiras medem 1,07 para o masculino, nessas provas aqui, de 100 e 110, e 0,84 para o feminino. Já nas de 400 metros, as barreiras medem 0,91 para os homens e 0,76, né, para as mulheres. Sendo que as mulheres aqui, tanto na de 100, na de 110 e na de 400 também, né, as barreiras são, né, digamos assim, um pouco, né, inferior em relação à altura para o masculino. Não se considera infração quando o atleta, ao pular essas barreiras aqui, né, bom? A menos, né, que ele pode pular e pode derrubar. Ele só não pode fazer intencionalmente, né? Bater na barreira com a mão, derrubar, e não pode. Mas se ele pular e derrubar, não é considerado inflação, não. Vamos ver aqui. Agora vem a de obstáculos. Vamos ver a diferença. Ocorre nas modalidades de 2.000 e 3.000 metros. Cada volta na pista terá 4 obstáculos, que é esse poço de água aqui, né? Um fosso de água. No total, o atleta deve saltar 28 vezes sobre os obstáculos e 7 vezes sobre o fosso de água na prova de 3.000 metros. Na prova de 2.000 metros, os atletas terão que saltar 18 vezes
sobre os obstáculos e 5 sobre o fósforo. As mulheres somente a partir de 2008, de Pequim, que começaram a fazer parte dessa prova. Antes as mulheres não participavam desse tipo de prova. Né? Aí vem as corridas com obstáculos, né? Tem por objetivo feminino a altura 0,76, né? Tem que saltar os obstáculos, podem ter força de água de 0,70 metros, e no masculino 0,91 metros de altura, né? No caso, esses obstáculos aqui para pular na força de água. Aí as corridas rasas, que é uma das corridas mais esperadas nas Olimpíadas, tá bom? Os atletas vão correr 100 metros rasos, é uma das provas mais esperadas. Eles correm esses 100 metros praticamente sem respirar, que não dá tempo. Faz menos de 9 segundos, eles fazem esses 100 metros. Divide-se em 3 grupos, as corridas rasas. A de velocidade ou curta distância, né? De médio fundo, longa distância ou fundo. A de velocidade ou curta distância é de 100 metros, 200 e 400. A de meio fundo vem para 800 metros e 1.500 metros. A longa distância ou fundo, né, já é uma corrida mais longa, tem de 5.000 metros até 10.000 metros. Nas corridas de curta distância, os atletas não podem sair da sua raia, não podem sair da sua raia. Nas demais corridas, eles podem mudar de raia durante a prova. Porque a de 100 metros, no caso, tá bom? Que é uma de curta distância, que é no caso dessa foto aqui, cada um tem que ficar na sua raiazinha, eles não podem sair. Por ser uma prova rápida, tá bom? Em menos de 10 segundos, eles fazem esses 100 metros. Agora, nessas outras de 200, 400, 800, aí eles podem sair de suas raias. Vamos ver aqui o videozinho que fala, né, dessas corridas. É de 100 metros. Also being challenged by Manning on the outside. Harrison coming away with this one now, though, absolutely flying. She's now moving away from this field. The rest absolutely tight. I think Rolliger could well have got second place, but 12.59. Você viu a queda que essa sofreu uma queda aqui, tá vendo? Então aqui é 100 metros, né, com barreira feminina. É uma videoaula. Você vê que ela pode derrubar a barreira, mas que não seja principalmente. Você vê que alguns derrubam a barreira. Aqui tem a corrida com obstáculos, né? 3.000 metros. Eu cortei o vídeo e ficou curtinho. Vamos ver também. Yo siempre digo que si uno corre listo, se adapta más o menos mecánicamente bien y muscularmente bien a los pequeños cambios de ritmo que te produce cada uno de los saltos. Os vídeos foram cortados, né? E eu fiz com que eles ficassem bem curtinhos. E agora tem a prova, né, que a mais esperada do atletismo nas Olimpíadas, que é a corrida rasa 100 metros. Concentração agora dos corredores, muito silêncio no estádio. Para a largada dos 100 metros, é a final do Campeonato Mundial em Moscou. E chove forte. Largaram. Usain Bolt na raia 6. Vai assumindo a briga. Usain Bolt. Ao lado dele, Justin Gatlin. Usain Bolt, 9,78. Recupera o título mundial dos 100 metros. Era o que ele queria. 9. Olha, tá vendo? Foi uma videoaula curta, tá bom? Somente das provas com barreiras, obstáculos e as corridas rasas, tá bom? Então, como eu falei no início do videoaula, já foram 2 videoaulas, tá bom? Então, na próxima semana, eu vou fazer uma atividade via Group Forms, tá bom? Em relação a essas 2 videoaulas. E como eu falei também, deixem o seu comentário lá no vídeo para que
o seu qualitativo seja adicionado, tá ok? Então, até a próxima aula. Abraço a todos e fiquem com Deus.